ver. O que é mais importante para o crescimento do São Paulo em 2026? O que você acha? Foi a chegada do Rafinha? Foi a paz na política? Tempo para Crespo trabalhar? Agora ele pode trabalhar em paz aí? Ou reforços que agregaram? Quero saber sua opinião e, claro, participa no chat também, no chat nosso aqui, que a gente vai ler a sua pergunta para o Rui e ele vai responder. Para começar, Rui, eu vou pegar essa enquete aí e vou falar dos reforços que agregaram. Eu te confesso que eu estou positivamente muito impressionada com o que o São Paulo tem feito em 2026. Falei isso ontem no programa, você não estava aqui, então para poder não dizer que eu estou aqui passando pano para você. Mas os reforços chegaram sem custo, né? E chegaram a vestir a camisa de titular, estão jogando muito bem. Como é que é essa mágica aí de 2026? Como é que foi esse trabalho? Eu acho que é uma mágica que passa muito pelo que a gente experimentou anos antes, né? Nós já vínhamos enfrentando essa dificuldade ou esse desafio, eu prefiro tratar dessa forma, de montar elencos no mercado que está muito agressivo do ponto de vista financeiro hoje, né? Então, os nossos competidores mudaram as suas plataformas econômicas, né, por competência deles, e hoje são muito mais agressivos no mercado, né? Então, o São Paulo já há quase 2 anos vem fazendo as suas janelas com pouco investimento, com quase nenhum orçamento para transferência de atletas, mas eu acredito que nós estamos sendo cada vez mais assertivos. A gente vai melhorando a cada janela, porque a gente tem uma base de elenco que também se aprimora a cada janela, então não é só os que chegaram, é os que permanecem e evoluem como atletas. Eu acho que acredito que essa conjugação de fatores, de assertividade nas janelas, de respeito ao que é o desafio do executivo, dependendo do clube onde ele está, e a permanência de um grupo cada vez mais forte é que fez com que esses que chegam possam melhorar e desempenhar rapidamente. Muito legal. O Cauli foi o último aí a chegar. Já está no bid? Cauli? Tá, o Cauli vai estar à disposição do Hernan Crespo. Cauli já está à disposição aí no fim de semana. Valentim, muito boa tarde. Eu não cumprimentei vocês dois. Gente, que vergonha. Eu não cumprimentei PVC, não cumprimentei Pedro e não cumprimentei Valentim. Desculpa, perdão. E veio com o uniforme do América. Pois é, esse PVC, ele não perde. Olha eu, de Americana. América Mineiro hoje, ó, em homenagem ao Coelhão. Valentim. A clássica do fim de semana. É verdade. Ô, PVC, você até que não tá tão doentinho assim, não. Tá ligadaço, né? Tá ligadaço em tudo. Valentim, Rui Costa, é todo seu. Rui, obrigado por estar aqui, viu? Prazer estar com você. Aliás, o homem responsável de trazer o Rui aqui. Muito obrigada, Valentim. Você acabou de citar como os rivais do São Paulo agora têm mais bolada, podem chegar mais poderosos financeiramente falando, e grande parte da blindagem que o São Paulo tem tentado nesses últimos meses são as renovações. Sabino, Marcos Antônio, Luciano, Negrutti, tá tudo fechado já? Tem bons encaminhamentos, eu te diria que já no caso do Luciano, do Negrutti, esses atletas que tu falaste, nós já conseguimos avançar para a etapa de contratos, de propostas. O Sabino ainda falta alguns detalhes. Essa é uma etapa importante também, porque não adianta só contratar, você tem que, como eu dizia, manter um elenco, uma base de elenco. Há um dado importante que o torcedor talvez não saiba, nós temos hoje no elenco do São Paulo quase uma dezena de atletas que têm mais de 100 jogos. E isso revela muito do que é o nosso ambiente quando chega um atleta novo. Nós temos um elenco que sabe o que é pertencer ao São Paulo, que sabe o que o torcedor do São Paulo exige, sabe que tipo de entrega ele tem que ter, independentemente de oscilações técnicas e de performance que são normais em todo o time. Mas essa é a construção que nós estamos fazendo a cada ano, manter cada vez mais atletas fidelizados e conhecedores do que é o São Paulo. Então, só para a gente fechar aqui, que o torcedor de São Paulo está ali ligadaço, quer saber. Luciano já tem proposta para renovação, Marcos Antônio, quem mais, Rui? Hoje nós temos o Luciano já está com tudo na mesa. Com as coisas bem encaminhadas, o Marcos, faltam alguns detalhes, mas eu tenho absoluta convicção que logo daremos essa boa notícia ao torcedor. Caleri. Sabino, o Caleri e o Lucas, já entrando na pergunta que certamente virá. Obviamente que o São Paulo quer renovar com o Caleri, obviamente que o São Paulo quer muito que o Lucas permaneça. São etapas, a gente tem que fazer todo um processo que respeita orçamento, respeita a vontade dos atletas. Eu já falei com o representante do Lucas, ainda não falei com o Caleri, mas obviamente que o São Paulo quer muito que eles permaneçam. Claro que cada negociação tem as suas especificidades, tem a vontade do atleta, tem a questão
de como a gente consegue estabelecer uma nova relação contratual, mas a ideia é que esses atletas que são a estrutura do nosso time, a base do nosso time, possam ficar mais tempo com o São Paulo. Então vai, Pedro, vê se aperta aí o Rui, porque vai ver se... Rui, obrigado por estar com a gente. Especificamente sobre o caso do Marcos Antônio, que é um jogador que está com uma projeção gigante, é um jogador que é jovem, uma peça fundamental do time, e está recebendo aí um interesse de um time que tem muito poder financeiro e um projeto esportivo muito interessante, que é o Flamengo. O Marcos tem aquela situação que ele veio emprestado da Lazio, mas ele já atingiu as metas para ser contratado em definitivo do São Paulo. Eu queria que você explicasse para o torcedor a situação contratual. O Marcos Antônio, ele já é jogador em definitivo do São Paulo e ele já pode hoje assinar uma renovação de contrato, prorrogando esse vínculo dele com o São Paulo. O São Paulo está completamente protegido. E como convencer um jogador, né, a ignorar o interesse de um clube como o Flamengo? São várias perguntas sobre um tema que eu gosto muito de falar e falei muito pouco até hoje. Primeiro, eu quero prestar uma homenagem ao torcedor de São Paulo, dizendo que o Marcos Antônio ele estava no PAOK. Ele pertencia a Lazio, emprestado ao PAOK. É difícil que alguém veja jogos do PAOK, né? Então, acho que aí já se revela um pouco desse diferencial de como o São Paulo vem nos últimos anos atuando no mercado de forma coletiva. Todos os processos de contratação do São Paulo são coletivos, né? Eu faço uma parte desse processo, talvez a parte que mais tenha visibilidade por conta de negociação. E o Marcos Antônio é jogador do São Paulo. Não há nenhuma possibilidade do Flamengo contratar o Marcos Antônio se não for conversando com o São Paulo. Então, isso foi algo que nós garantimos desde o ano passado. É também importante que o torcedor de São Paulo saiba que já no final do empréstimo do Marcos Antônio já havia assédio de outros clubes em relação a ele. E aí sim havia o risco, porque ele não era jogador de São Paulo ainda. Quando nós renovamos o empréstimo dele, nós colocamos uma cláusula que era meramente simbólica, nós aí já tínhamos contratado o Marcos Antônio, que era uma cláusula que se o São Paulo fizesse um jogo na temporada 26 e conquistasse uma vitória, o gatilho do contrato se estabelecia. A partir do momento que essa vitória foi obtida, o Marcos Antônio foi considerado pelo TMS atleta do São Paulo. Como resistir ao assédio do Flamengo? A partir do posicionamento de mercado da grandeza do São Paulo. O São Paulo é tão grande quanto o Flamengo, o São Paulo é tão importante quanto o Flamengo no ecossistema do futebol mundial. E foi isso que eu transmiti ao Boto pessoalmente quando estive com ele, porque achei que era essa a importância que o Marcos merecia e que o torcedor do São Paulo merecia, que eu fosse até ele, dizer a ele que respeitava e entendia a vontade do Flamengo de estar interessado no Marcos Antônio, que tem 25 anos, né? Mas que naquele momento o São Paulo não podia abrir mão do seu Arrascaeta, do seu Paquetá, do seu Caio Jorge. Daí que se depreendeu que essa era a precificação que nós tínhamos feito, e nunca foi, porque você não precifica o que você não quer vender. E a partir daí o Boto foi muito sensível às minhas ponderações, e aí foi uma etapa de construir impedir o assédio do Flamengo é muito difícil, pela força que o Flamengo tem. E aí a questão do Marcos foi uma outra etapa, que é uma boa história a ser contada também. Legal. Aliás, você que é São Paulino, que segue o UOL, né, nas redes sociais e vê sempre a notícia, tem um grupo de WhatsApp que você pode participar com as últimas notícias. O Rui Costa está nesse WhatsApp do UOL, lá do São Paulo. Então, por que você riu, Valentim? Ele me falou que ele vai entrar. Você pode até pressionar o Rui Costa lá, ó o QR Code aí. Então, você fica sabendo de tudo, as últimas notícias do São Paulo, nesse grupo de WhatsApp aqui do UOL, com tricolores e tricolores mulheres também. PVC, meu amigo, você, perguntas, por favor. E nesse grupo de WhatsApp, PVC, e Rui, e Pedro, e Valentim, todo mundo quer saber quem fica e qual o plano para manter a base. Vamos falar bastante aqui sobre as renovações e o São Paulo de 2026. Com você, PVC. Vou falar uma coisa sobre você, Rui, que talvez o São Paulo não tenha falado nesses 5 anos. E talvez por isso a torcida não tenha percebido muito que você chegou para ser um dirigente, colega do Carlos Belmonte, mas você tem uma história anterior de diretor executivo. Então, por exemplo, a Jeromel no Grêmio, time do Grêmio campeão da Copa do Brasil 2016, depois campeão da Libertadores 2017. Quando o Veiga foi emprestado para o Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense ganhou a Copa Sul-Americana.
quando a Chapecoense tinha que remontar o time depois da tragédia de Medellín, e quem era o diretor executivo contratado para remontar esse novo time era Rui Costa, e a Chapecoense se classificou para a Libertadores no ano da reconstrução, era para reconstruir, evitar rebaixamento, classificou para a Libertadores. Essa trajetória toda é de um diretor executivo que hoje é do São Paulo, que está no São Paulo há 5 anos, que o São Paulo não apresentou como diretor executivo, dizendo, aqui é o diretor que montou o time do Grêmio de campeão da Libertadores, é o diretor que montou o Atlético Paranaense campeão da Sul-Americana, que remontou a Chapecoense depois da tragédia. Montar times, todos esses, têm dinheiro, né? Você não tinha dinheiro sobrando no Grêmio e tinha o Jeromel para contratar. Você não tinha dinheiro sobrando na Chapecoense nem no Atlético Paranaense. É possível hoje, quer dizer, você está mostrando isso com o Marcos Antônio, que é possível, mas é possível repetir este tipo de contratação dos seus trabalhos anteriores e ser o time que vai ganhar título, como o São Paulo ganhou a Copa do Brasil de 23, aí você já estava lá? Prazer falar contigo, espero que tu estejas bem. Eu acredito que sim, É mais difícil montar time dessa maneira, sem dúvida alguma muito mais difícil, porque você acessar jogadores de 25 milhões de euros, de 35 milhões de euros, de 40 milhões de euros, a tua margem de erro ela é muito menor, né? O time campeão da Copa do Brasil no São Paulo, para falar das conquistas do São Paulo, ele foi um time que o time que terminou o jogo e foi campeão, é um time que tinha 3 jogadores escolhidos e contratados de times que tinham sido rebaixados. Um goleiro que jogava muito pouco, que é o Rafael, que hoje é uma referência nossa, né? Atletas trazidos de times que tinham, repito, sido rebaixados, com atletas jovens, enfim. Eu acredito firmemente que a função do executivo, e principalmente a minha carreira foi marcada muito por isso, por uma coincidência ou circunstância, eu participei de muitos processos de reconstrução, em níveis diferentes, mas de reconstrução. E todo processo de reconstrução, ele parte de algum problema financeiro. É difícil você reconstruir um clube e ter muito dinheiro para gastar e para investir, né? E eu repito, eu acredito muito que o São Paulo tem, pela marca, pela camisa, pela força da sua torcida, dentro de um processo muito equilibrado, de muita convicção, montar um time com pouco dinheiro. É mais desafiador, e eu gosto muito dessa palavra, é muito mais desafiador, mas a conquista também é muito mais saborosa.